Vamos continuar aqui então, pessoal. Chegou a hora da gente falar sobre vários elementos, né, que estão presentes aqui nessa seção, tá? Muitos deles a gente já viu, alguns eu vou apresentar agora, tá? Então, eu não vou focar aqui, fazer pixel perfect desses caras, tá? Eu vou criando, né, de acordo com o que eu achar válido aqui. Então, por exemplo, lista nós já vimos, lista não ordenada e por aí vai. A gente não vai focar nisso, na verdade a gente já viu, tá? Tabela, a gente vai escrever um HTML de uma tabela rapidamente aqui, porque também a gente já viu como fazer isso, tá? Então eu vou focar em algumas coisas aqui que eu achar válido, tá? Então vamos começar aqui do início, olha só. Eu tenho aqui, então, uma seção que tem um título Elements, né? E aí eu tenho alguns textinhos aqui. Então link a gente já viu, tudo isso aqui a gente já viu, mas a gente vai criar algumas tags aqui para poder formatar com CSS, tá? Então, vou vir aqui no meu brackets e vou fazer o seguinte. Deixa eu copiar essa section para manter a mesma classe. Aí eu vou vir aqui, vou fechar minha section aqui e depois eu tenho um H3, né? Então, vamos lá. H3 aqui. Elements, tá? Desse jeito. O que que ficou faltando a gente ver? Bom, eu tenho aqui, ó, eu poderia ter um H4 aqui, né, para ser aquele text, tá? Desse jeito. Aí eu vou criar um parágrafo qualquer aqui. Deixa eu colocar um lorem, deixa eu ver se vai funcionar. Não, não funcionou. Então eu vou copiar e colar. Vamos vir aqui, desse jeito aqui, e vou colar aqui. Opa, tá? Deixa eu dar um enter, é isso aí. Então, this is bold, esse cara está envolvido numa tag B. Aqui. E esse cara aqui está envolvido numa tag strong. Vou até copiar aqui, ó. Tá? Desse jeito. Isto é um itálico. O itálico está envolvido na tag I. Opa, aqui. Aqui de novo, vamos lá. Aqui, pega esse cara daqui, joga aqui, é isso aí. E isso aqui está com ênfase, então EM. Ctrl X, pega daqui, põe aqui. Este textinho aqui, ele vai ficar por cima, né? Se eu olhar na página original, ó, é esse cara aqui, ó, superscript e subscript, tá? Utilizado quando você precisa representar um número quadrado, por exemplo, coisas desse tipo, tá? Então eu vou fazer as duas tags que são necessárias. Então é a sup, desse jeito, olha só, sup, aqui, e aqui é sub, desse jeito aqui. Isto aqui é um texto sublinhado. Eu não vou colocar porque a gente colocaria tag U para fazer isso, mas eu acho melhor, se o dia que precisar colocar isso aqui lá no mundo do CSS, tá? Eu vou colocar para falar que existe, é possível, tá? Se eu procurar no MDN, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos ver se tem alguma coisa falando sobre essa tag U. Olha lá. Elemento representa um texto inline, né? Que deveria ser renderizado da maneira indicada para ser uma anotação não textual, alguma coisa do tipo, né? Vamos ver aqui embaixo, ó, o jeito que ele representa, olha só. Aqui ele está mostrando com essa linha aqui, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Na maioria das vezes você não quer usar a tag U, tá? Existem alguns exemplos que mostram o que você deveria usar no lugar, né? Então, aqui é utilizando uma classe, colocando lá text decoration underline, olha só, tá? Aqui no CSS, ok? Enfim, aí tem algumas outras coisas que você pode até dar uma lidinha nessa página, aliás, eu aconselho, tá? Dar uma lidinha aqui no MDN, mas é isso aí. Aqui então existe a tag U
somente eu fico com essa preocupação quando a gente deve usar ou não, tá? Bom, vamos para frente. Aqui eu tenho uma tag code que vai representar um trecho de código, tá? Então eu vou envolver tudo isso aqui, ó, dentro de um code até aqui. Vai representar um texto de código, tá? E para finalizar, então, para a gente poder depois formatar lá no CSS, vou colocar um href aqui, um link falso, tá? Desse jeito aqui. Ok? Muito bem. O que mais que eu tenho? Deixa eu olhar lá no nosso Chrome. Tem aqui, isso aqui eu não vou me atentar com isso, apenas alguns parágrafos. Os 6 níveis de H também acho que não há necessidade. Aqui é uma coisa interessante. Block quote. O que seria isso? O block quote seria uma forma de representar uma citação de um outro site ou de algum outro lugar, tá? Então, quando você precisar citar algum texto, você vai utilizar ou o block quote ou então a tag que, tá? O block quote seria para citações com textos maiores e a tag que seria para citações menores. Só para demonstrar aqui, olha só. Block quote. Desse jeito, olha lá. Então eu tenho aqui, ó, uma tag block quote, eu tenho o atributo, né, cite, que vai me mostrar a fonte daquele texto que eu estou citando, tá? Isso é bastante importante, principalmente para SEO, né, para o mecanismo de busca, tá? Então ele representa uma citação, tá? Ó, representa o texto incluído é uma citação longa, tá? E eu tenho também a tag que, vamos dar uma olhadinha nele, olha lá. Indica que o texto é uma tag, uma pequena citação, é uma citação curtinha. Você também pode utilizar o atributo cite, olha só. O atributo cite que vai também fornecer a fonte, né? Que somente um exemplo, ó. De acordo com o site da Mozilla, aí eu tenho aqui um pequeno texto e aí eu tenho a citação de onde que eu tirei aquele conteúdo, tá? Então isso aqui é bem interessante. Então, para simplificar aqui, a ideia era mostrar o por que usar cada coisa, eu vou copiar e colar daqui, tá bom? Então vou deixar lá copiado e colado mesmo, ó, para facilitar para a gente, tá? Então vou vir aqui, ó, tenho esse cara, olha só, tá? Então é uma citação um pouquinho mais longa e eu tenho também aqui, eu tenho também a tag que é uma citação mais curta. Vou copiar e colar também desse jeito aqui, pra gente ter como referência, né? Tá? Não tem segredo. É mais utilizar as tags corretas, tá bom? Olha só. Ok? Muito bom. Então aqui eu já tenho o block quote e eu tenho a tag que. Vamos vir aqui no nosso Chrome aqui. Muito bem. Aí eu tenho uma tag eu não sei como é que se diz isso, PRE, tá? Então é uma tag para ser pré-formatado. Como é que funciona isso? Bom, isso aqui é meio complicadinho, pelo seguinte, se eu fizer isso aqui, olha só. Antes eu vou colocar aqui um H4 pré-formatado desse jeito. E aí eu vou fazer o seguinte, teste pré, desse jeito. Vamos testar no Chrome. Aqui embaixo. Olha só, tá vendo aí embaixo? Ó, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom. O que faz essa tag pré, né? Ele vai formatar, vai levar em consideração, por exemplo, as quebras de linha, os espaços que eu dou aqui, olha só, se eu salvar, olha só, olha que interessante, ó, tá? Se não fosse aquela tag pré, isso aqui não iria acontecer, a gente já sabe disso, né? Se eu testar agora, olha só, ele ficou normal ali. Agora, com a tag pré, ele vai respeitar os espaços, as quebras de linhas e por aí vai. Por exemplo, aqui eu nem precisaria de escrever uma tag BR,
tá? Cuidado, não vai utilizar para formatar suas páginas, nada do tipo, tá? Normalmente eu utilizo isso aqui quando eu vou escrever um trecho de código, por exemplo, no meu blog eu tenho um trecho de código e aí eu quero manter a tabulação. Então eu utilizo a tag pré junto com a tag code, tá? Então vamos fazer um experimento aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, vou colocar aqui a tag code. Fecho aqui. E é isso aí. Só que o detalhe, se eu escrever isso aqui, por exemplo, vou escrever um trecho de código JavaScript aqui. Então, script. Só que aí, só tem que tomar cuidado que eu acho que ele vai renderizar esse pequeno trecho de código, tá? Script, e aí eu vou colocar um alert. Oi. Eu acho que ele vai mostrar um alerta na página. Vamos testar? F5. Olha lá, ele executou o código, né? E não mostrou nada aqui embaixo. Então, para isso, a gente utiliza os códigos que representam o sinal de maior, o sinal de menor, o sinal de maior, tá? Então, aqui é e-comercial, LT, ponto e vírgula, e-comercial, GT, ponto e vírgula, tá? Desse jeito aqui, eu acho que já vai resolver para a gente. E-comercial, LT, ponto e vírgula. Vamos testar? E tá lá. Olha só, eu já mostro ali o pequeno trecho de código, né? E por que ficou esse espação, né? Pelo seguinte, pela tabulação. Então eu vou tirar, nesse caso, como eu estou dentro de uma tag pré, eu tenho que tirar essa tabulação inicial. Se eu olhar agora, pronto. Já está certinho. Então, o curioso é isso, né? Se você tiver dentro de uma tag pré, você não pode manter essa tabulação, que seria, digamos assim, boa prática dentro do HTML, tá? Dentro da tag pré, você tira essa tabulação para que na sua página fique correta. Porque se eu colocar uma tabulação aqui, essa tabulação é representada aqui também, tá? Então, vamos lá. O que mais que a gente tem? Tem aqui, então, a tag pré, foi exatamente isso que ele fez, ó. Tá? Aí eu tenho listas, né? Tenho lista não ordenada, lista ordenada e tenho esse alternate aqui. Então vamos lá, vou vir aqui no nosso brackets e vou escrever aqui um outro H4 e vou chamar de listas, tá? A gente já sabe fazer isso, mas vamos lá, vamos para frente. H5, não ordenada, o L, LI, item 1, Ctrl D, Ctrl D, item 2, item 3, ok? Aí eu vou copiar e colar isso aqui. Vamos colocar agora a ordenada, tá? Ordenada. E agora eu quero aquele alternate lá, tá? Vamos lá. Alternate. Esse cara, na verdade, ele é uma classe. Eu vou colocar uma classe para formatar esse cara, tá? Então vamos lá. Class. Vou chamar de UL alternate. Alternate. Desse jeito, tá? Muito bom. O que mais que eu tenho aqui? Aqui. Vamos lá. Então eu tenho aqui o alternate. E aí eu tenho os ícones, né? Os ícones, galera, eu tenho várias formas de criar ícones, né, nas nossas páginas, tá? Eu poderia, por exemplo, primeiro o que pode parecer mais óbvio é exportar como imagem, tá? Então eu vou lá no Photoshop, coloco lá meu ícone, exporto uma pequena imagenzinha e insiro na minha página com a tag MG normal. O problema disso é que eu vou ter dificuldade de manutenção. Então imagina que eu tenho lá um JPEG e esse meu ícone lá no JPEG é vermelho. Se amanhã eu precisar mudar para verde, eu tenho que abrir o Photoshop, arrumar a imagem, exportar de novo, atualizar na minha página. Isso é ruim. Com imagem, outro ponto negativo, como imagem é formada por pixels, ela tende a ser mais pesada do que uma imagem que é vetor, né? Que é formada por cálculo matemático, tá? E isso também tem uma outra implicação. Os pixels,
em telas retinas, né, em aparelhos mobile e tablets e por aí vai, e até monitores agora, tem até computador 4K, quando eu tenho uma tela com uma alta resolução, esses pixels eles tendem a ficar esfumaçados, né? Eles perdem o foco, perdem a nitidez, tá? Com uma imagem vetorial isso não vai acontecer, tá? Então, eu já aborto de vez a ideia de colocar uma imagem, uma tag img, tá? O que sobrou pra gente? Sobrou colocar imagem como vetor. Como é que eu consigo isso? Ou eu consigo utilizando a fonte face, tá? Que a gente já viu, ou eu consigo utilizando um formato de arquivo que é o formato SVG, tá? O formato SVG é um formato vetor, tá? Ele é como se fosse um HTML, eu tenho tags, eu tenho classe lá dentro, eu posso mudar a cor, tá? Utilizando essas tags. E ele pode ser gerado a partir, por exemplo, de um Illustrator da vida. Qualquer software que edita vetor, eu posso salvar um SVG, tá? Por hora, a gente vai utilizar as fontes, tá? Eu vou utilizar aqui as fontes e depois, mais para frente, a gente pode até ver como incluir os nossos arquivos SVG. Mas, por enquanto, a gente vai utilizar fontes para representar isso, tá? E qual que é a ideia das fontes, né? Eu tenho vários projetos na internet, eu vou até abrir aqui o nosso Chrome, eu tenho vários projetos na internet que me permitem que eu escreva, né, fontes como se fossem caracteres, tá? Então existem fontes que na verdade não é uma letra, é um ícone, mas na prática é uma fonte, tá? Então, por exemplo, ó, um bastante famoso, esse cara aqui, fonte Emerson, deixa eu abrir ele aqui, eu não sei se ele ainda tem um site disponível, icons, então tá lá, eu tenho diversas fontes disponíveis aqui, tá? Que a gente pode utilizar, então por exemplo, será que eu consigo buscar aqui, por exemplo, por Twitter? Vamos ver, olha só. Eu posso incluir qualquer uma desses ícones, né, na minha página. Então, se eu clicar em qualquer um aqui, vamos ver o que vai acontecer. Tá lá, né? Vamos ver aqui. Olha só, só eu copiar e colar esse pequeno texto aqui na minha página, né? E já vai funcionar desde que eu importe, né, o arquivo de fonte na minha página, tá? Eu importe o arquivo de fonte. Vamos ver aqui em How to Use. Eles mudaram esse site recentemente, tá? Eu estou meio perdido aqui. Olha só, utilizando o fonte Emerson como uma fonte e utilizando o SVG também daria, tá? Como é que eu importo aqui? Vamos ver, cadê a importação do arquivo? Clicar aqui em Get Started para a gente ver. Olha aqui, Free, é só importar esse cara aqui, ó. Só importar essa URL, tá? Então vamos lá. Vou importar essa URL direto do site deles lá, ó. Ctrl C, tá? Entrei no site fonte Emerson, tá? E aí eu vou vir aqui no meu HTML, vou importar esse cara aqui em cima. Olha só, importo esse CSS deles aqui, que é a fonte, né? E depois basta com que eu vou lá e escolho o meu ícone. Olha só. Opa, aqui. Twitter. Desse jeito. Vou clicar aqui. Basta eu copiar isso aqui, ó. Copiar e colar. Se eu testar, vamos vir aqui na minha lista. Olha só. H5. Icons. UL. LI. E eu vou jogar esse cara aqui. Vamos ver no Chrome. Tá lá. Já tenho o meu ícone. Tá? O legal da fonte é que eu posso mudar a cor como qualquer atributo, né? Como qualquer propriedade aqui do CSS. Então, por exemplo, só para mostrar aqui rapidamente, eu já vou tirar, tá? Color Red. Se eu testar, aqui já tenho ali a fonte vermelha,
e aí, por aí vai, tá? Então vou tirar isso aqui, foi só para demonstrar. Então por enquanto eu vou deixar com esse projeto, fonte Emerson, tá? Então retomando aqui só para colocar aqui algumas outras fontes, vamos ver aqui. Facebook, qual que eu quero? Sei lá, pegar esse cara aqui. Olha só, basta eu copiar e colar. Ctrl D. É por aí. Galera, não vou colocar só esses dois aqui para a gente não perder muito tempo. Vocês já entenderam, tá? O ícone já está ali. E o que mais que eu tenho? Vamos ver aqui no nosso projeto de origem. Tenho então alguns ícones ali. Muito bem. Depois eu tenho alguns botões, tá? Bom, os botões a gente vê no próximo vídeo. Até lá!